paz do Senhor a todos os irmãos. Eu sou o pastor Maciel. Nesse vídeo eu quero compartilhar com os irmãos uma experiência a qual o Senhor me deu há uns meses atrás em sonho para o despertamento da igreja, né? Para o despertamento da igreja e também, né, das irmãs, né? Porque esse sonho foi uma revelação, né, para que as irmãs, né, as servas do Senhor, venham se despertar nesses últimos dias, né? Eu também tive uma revelação, né, que envolve também os servos do Senhor, os irmãos, mas mais para frente eu vou estar fazendo outro vídeo, né? Antes de começar a contar, né, essa experiência para os irmãos, eu quero deixar duas passagens. A primeira que está em João 10:10, a qual vai dizer assim: o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? Mas depois vai dizer assim: mas o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo, veio para dar vida e vida com abundância. No Apocalipse capítulo 3 e no verso 11, a palavra do Senhor vai dizer bem assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, né? Então são duas passagens para nossa reflexão, né, nesse dia, para que nós viemos estar preparado e não viemos perder a nossa coroa para esse ladrão, né, que é o diabo. Meus irmãos, sem mais delongas, eu quero compartilhar com os irmãos essa revelação em sonho que o Senhor me deu. Os irmãos bem sabem, né, que nós inauguremos a nossa igreja no dia 28 de junho, a igreja pentecostal Princípios de Deus, né? Uma igreja revelada pelo Senhor, uma igreja a qual o Senhor colocou, né, para mim cuidar, eu e a minha esposa, a irmã Ana Paula. E para os irmãos entender o que tem acontecido desde o início, é que, irmãos, eu estava na Assembleia de Deus, né, congreguei na Assembleia de Deus por cerca de 10 anos, né? Lá eu fui ungido presbítero e o Senhor, né, falava comigo na Assembleia, né? Me mostrava as coisas, falava que não estava se agradando de muitas coisas, né? Lá eu sempre tive a oportunidade de pregar a palavra e também falar dos princípios de Deus, né? Da santificação do corpo, da alma e do espírito. Mas conforme os anos foi passando, né, foi ficando mais difícil de pregar essas mensagens. E eu lembro que uma certa feita, eu cheguei chorando em casa e falei para minha esposa bem assim que não ia mais pregar a santificação do corpo, da alma e do espírito, não ia falar mais de doutrina dentro da Assembleia de Deus, porque eu estava, né, sendo, entre aspas, como diz, né, perseguido, né, que as pessoas, eu estava vendo que as pessoas não estavam gostando, né. Inclusive teve uma situação que eu estava num lugar e um irmão, quando viu eu, falou para outra pessoa que estava do lado dele: olha aí, chegou o santarrão. E ele, talvez ele ache que eu não ouvi, mas eu ouvi, né? E eu falei com o Senhor naquele momento: Senhor, olha aí, Senhor, uma própria pessoa, né? Servo que disse ser servo do Senhor, falando isso de mim, né? Porque a pessoa tem escolha, né, meus irmãos, de aceitar ou não aceitar, né, a palavra de Deus, né? Então, ali estava muito difícil de eu continuar pregando essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Essa mensagem que nós, servos e servas do Senhor, temos que ser diferente do mundo, né? Nós não podemos viver a nossa vida com Deus na casa do Senhor da mesma forma como nós vivíamos no mundo, né? Eu já fui do mundo, eu já bebi, eu já usei droga, né? Fui preso, tive meus momentos, né, no mundo. Então eu sei como que é o mundo, né? Então
Depois que a gente se transforma, que a gente vem para o caminho do Senhor, que a gente é nova criatura, né? Essas coisas já não ornam mais com a gente. Essas coisas já não faz mais parte da nossa vida. Então nós crentes que queremos servir ao Senhor de todo o nosso coração e morar no céu, nós temos que a cada dia pedir a misericórdia de Deus para que nós viemos ser melhor, estar nos limpando, estar limpando as nossas vestes a cada dia. E eu estava na Assembleia e uma certa feita, meus irmãos, Deus me deu um sonho que eu chegava na igreja e estava tendo um culto. E quando eu chegava na porta da igreja, eu via um monte de presentes, mas muitos presentes, um mais bonito que os outros, pendurados na grade do portão da igreja. Eu via nítido essa cena. E lá dentro da igreja estava tendo o culto. E eu via as irmãs, muitas irmãs, de joelhos assim, perante aqueles presentes, e se alegrando, pegando aqueles presentes, abraçando aqueles presentes, como se fosse algo bom. E quando ela pegava aqueles presentes, eu via que ela estava radiante, sorridente. E eu não entendi nada, mas eu vi que não era algo de Deus aquilo ali. Eu vi que era algo do inimigo. E quando eu entrei para dentro do pátio da igreja, tinha uma sala, um quarto, que na verdade esse quarto não tinha lá, mas isso era uma visão espiritual. Quando eu entrei, assim, a igreja era da mesma forma que está lá no dia de hoje. Mas do lado da igreja, onde tem um estacionamento, tinha um quartinho. E eu percebi que tinha uma TV bem grandona no quartinho, bem grandona, não vi o que estava passando, mas tinha uma pessoa de branco, um homem de branco, um homem moreno de branco. E ele virou para mim e eu olhei aquele homem muito bonito, um moreno bonito, de uma calça branca e uma camisa branca social. E eu vi ele e Deus falou comigo na hora que era coisa do inimigo. E eu falei: é você, né, Satanás? Olhei para ele e ele pegou e regalou os dentes, começou a sorrir para mim assim e deu aquela risadona, aquela gargalhada. E passado algum tempo, né, eu tive essa visão, essa experiência, eu passei para a igreja, né, eu contei esse testemunho na igreja. Mas o Senhor tinha falado para mim, eu alertei a igreja, passei o que o Senhor tinha falado para mim, que o inimigo ele estava entregando coisas para as irmãs, mas que não era da parte do Senhor. Aquilo ali era uns presentes que parecia ser bonito, mas no final era laços, era enganação, era coisas que ia trazer o mal para a vida daquelas irmãs, né, das irmãs da igreja, que eu vi que só tinha irmãs ali, não tinha irmãos. E eu passei para a igreja e eu sei que muitos, né, não aceitaram, porque depois o Senhor me tocou para falar a respeito da santificação, das vestes, né, das coisas que Deus se agrada, né? E muitos não aceitaram, porque muitos não querem renunciar, né? Muitas irmãs não querem renunciar às vaidades, né, às roupas escandalosas, às coisas que não agradam ao Senhor. Mas eu fiz a minha parte, né, nesta época. Daí, irmãos, depois de muito tempo, o Senhor continuou me falando, né? Continuou me alertando para falar essa palavra, né? Essas mensagens, que nós devemos ser diferente do mundo, que nós devemos renunciar às nossas vontades, que nós devemos morrer para nós mesmos, para viver para Cristo. E há uns anos atrás, né? Eu saí da Assembleia, voltei para Deus e Amor. E ali na Deus e Amor, né, eu estava ali fazendo a obra pela misericórdia de Deus. E eu estava ali, irmãos, vendo a mesma coisa que eu tinha visto na Assembleia acontecendo na Deus e Amor. A mesma coisa, irmãos. Vendo as pessoas já deixando de lado os princípios de Deus, vendo as pessoas não pregando mais a sã doutrina do Espírito Santo, vendo as pessoas
deixando de lado o que aprenderam desde no início da sua conversão. Teve situações que eu estava no banco olhando e falando para Deus, Deus, se fosse alguns anos atrás, Senhor, jamais haveria o que eu estou vendo agora, né? Então, assim, vendo a mesma coisa, né? O declínio de muitas pessoas, principalmente na questão do lado das irmãs, né? Que é questão da vaidade, questão de deixar de lado, né? A santificação, né? As roupas com modéstia. Então, assim, e o Senhor falando comigo, e o Senhor me chamou, né? Para alertar a igreja nessa questão. Só que eu vi que já estava ficando difícil, irmãos, até mesmo dentro da Deus e Amor, de pregar, né, e falar a respeito da santificação do corpo, da alma e do espírito. Porque como agora mudou a dirigência, né, o líder da igreja morreu e agora já é outro na frente, vai mudando as coisas, né? Mas não que isso seja do agrado do Senhor, isso não é do agrado do Senhor. Porque se a gente fizer uma reflexão, irmãos, será que aqueles pregadores, né, aqueles homens e mulheres de antigamente que pregavam a sã doutrina, pregava a santificação do corpo, da alma e do espírito, pregava que casamento era um só, né? Que as mulheres não podiam usar saia curta, salto alto, usar batom, usar brinco, usar maquiagem, pintar e alisar o cabelo. Será que aqueles homens e aquelas mulheres que pregaram isso antigamente, eles estavam errados? E esses de agora, que estão vindo agora falando que isso aí é uso e costume, que isso aí Deus não se importa com isso, esses são os verdadeiros servos do Senhor? Com certeza não, irmãos. Esses não são os verdadeiros servos do Senhor. Os verdadeiros servos do Senhor são aqueles que renunciaram às coisas desse mundo, que deixaram tudo para servir o Senhor em santificação, né? Então ali eu estava na Deus e Amor, e pela misericórdia de Deus eu tive algumas oportunidades de pregar, de fazer a obra do Senhor. Só que o Senhor me chamou para esta obra, né? A qual o Senhor colocou nas minhas mãos. E antes da inauguração da nossa igreja, do nosso ministério, a Igreja Pentecostal Princípios de Deus, o Senhor me deu um sonho, irmãos. E é um sonho que até hoje, quando eu paro para refletir, eu fico aterrorizado. Esse sonho, eu olhei um homem, e um homem estava em cima de um caminhão. Eu via claramente o sonho que era um caminhão. E eu não sei como, maneira, eu comecei a subir para cima e meio flutuar e olhar por cima daquele caminhão, né? E quando eu vi, tinha um homem moreno, de roupa branca, camisa social. Quando eu olho para aquele homem, ele estava ali em cima daquele caminhão. Em volta dele tinha mais duas pessoas que eu consegui ver. Não consegui ver o rosto, mas eu sabia que tinha mais duas pessoas. E quando eu olho para aquele homem, irmãos, era o mesmo homem que eu tinha visto lá na Assembleia, né, de Deus, quando eu vi num sonho que Deus me mostrou naquela época. Era o mesmo, o moreno, com roupa branca, e ele olhou para mim e eu vi ele claramente, irmãos. E eu olhando aquela cena, quando eu vi ele, começou uma música monótona. Aquela música dava para ouvir em todo lugar, assim, parecia que estava no mundo inteiro. Eu vendo aquela cena e aquela música soando num tom só, irmãos, num ritmo só, monótono. Maie, Maie, Maie. Essa música entoava dessa forma, irmãos. Assim, em todo mundo, assim, eu escutava, parece que estava no mundo inteiro. E eu vindo aquela cena e olhando aquele homem, aquele moreno, bonito, que eu sei que é o inimigo, que é o diabo. E ali começou aquela cena, irmãos. Ele abraçava a mulher
E quando ele abraçava a mulher, automaticamente a mulher já dormia. Ela escorregava pelo braço daquele homem. E aquele homem estava em cima do caminhão, ele escorregava pelo braço daquele homem. E eu via que ela caía num compartimento, irmãos, em cima do caminhão. Igual aquele caminhão aberto, sabe, que carrega aquelas carretas abertas assim. Só que dentro daquela carreta tinha um monte de compartimentos. Tive umas camas. E conforme aquela música ia tocando, aquela música ia cantando, na verdade, né? Maié, Maié. Aquele homem abraçava a mulher e a mulher escorregava num sono e caía naquele compartimento, tipo uma cama. Irmãos, eu vi aquela cena tenebrosa, eu vi aquele cara sorrindo, dando risada. E o Senhor me falava naquele momento, é o sono da indolência, é o sono do engano, é o sono da vaidade. Irmãos, eu olhava aquele caminhão e estava cheio de mulheres dormindo. E ele sorrindo em cima do caminhão. E eu via as mulheres de salto alto, as mulheres de saia curta, as mulheres de vestido, aqueles vestido fininho, grudado no corpo, sabe? Modelando seu corpo. Aqueles casacos, mulheres com casaco chique, sabe? Aqueles casacos que chamam atenção, que agora tem muitas irmãs aí que estão usando dentro das igrejas. Aqueles vestidos sensual, irmãos. Aqueles vestidos sensual. Eu vi tudo quanto é tipo de vaidade, essas roupas que muitos dizem que é roupa de crente, mas não é roupa de crente. É lascívia. É roupas que o inimigo está enganando muitas irmãs. É roupas que traz a sensualidade para dentro da casa de Deus, né? Aquele salto alto, aquelas roupas, aqueles vestidos, irmãos, comprido, mas que modela o corpo das irmãs. E eu olhando aquela cena tenebrosa, e eu sabia que era o diabo que estava enganando as irmãs, que está enganando muitos crentes, aleluia, que não tem dado ouvido à palavra do Senhor. Mas o Senhor me mostrou aquela cena, irmãos, e aquele som tocando, e eu sabia que eram almas que estavam no sono da indolência, irmãs que estão sendo enganadas pelo adversário, irmãs que não estão mais orando e jejuando e pedindo direção de Deus para comprar as coisas, para comprar as roupas, né, para se vestir antes de ir para a casa do Senhor. Irmãs que outra hora pregava contra o esmalte na unha, pregava contra o batom, pregava contra a pintura do cabelo, pregava contra o corte de cabelo, e agora estão fazendo as mesmas coisas, irmãos, que elas pregavam contra. Isso que o Senhor falou para mim. Muitas das irmãs, aleluia, que antes eram servas do Senhor, agora deixaram-se levar para as coisas deste mundo, para as vaidades deste mundo, para o espírito maligno de Jezabel, que tem enganado a muitas nesses últimos tempos. Então, essa revelação que o Senhor me deu em sonho, né? Foi a segunda vez que o Senhor me mostrou este homem, que eu sei que é Satanás. Naquela vez, lá na Assembleia, ele estava colocando o espírito do engano no coração de muitas irmãs, e eu creio que muitas foram enganadas. E dessa vez, nesse sonho, o Senhor me mostrou que o inimigo está colocando as irmãs no sono da indolência. Muitos estão achando que estão indo para o céu, que estão fazendo a vontade do Senhor. Ah, porque eu prego. Ah, porque eu louvo ao Senhor. Ah, porque eu sou dizimista. Ah, porque eu vou na igreja. Né? Eu tenho departamento, eu cuido do departamento na igreja. Não, o Senhor não está preocupado com isso, não. O Senhor está preocupado que você volte ao primeiro amor, que você volte às primeiras obras que você fez no início da sua conversão. O Senhor está te chamando para o arrependimento neste momento. O Senhor está nos chamando para nos abrir os nossos olhos, para que nós não viemos ser enganados nesses últimos momentos, a qual precede a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor tem alertado e tem falado, aleluia, usado muitos servos e servas do Senhor, porque ainda há servos e servas do Senhor para pregar contra as coisas deste mundo, contra, aleluia, a enganação do inimigo. Ainda há homens e mulheres que
que não se prostraram diante de Baal, homens e mulheres que não estão preocupados com dinheiro, fama ou status, homens e mulheres que renunciaram tudo para servir o Senhor, ainda existe nessa terra, e o Senhor ainda vai levantar muitos ainda para pregar a verdadeira palavra, a palavra genuína, a palavra que transforma, que liberta, que muda o homem e a mulher, não só de aparência, mas de corpo, de alma e de espírito. Essa foi a revelação que o Senhor me mostrou. E o Senhor me levantou pela manhã, o Senhor colocou no meu coração, né? Eu peguei o meu celular, falei, eu vou ter que fazer um vídeo a respeito, né, dessa revelação que o Senhor me deu. E eu coloquei, irmãos, usei ali o chat GPT para fazer um vídeo mais ou menos parecido, né, com o que mais ou menos eu tinha sonhado, que o Senhor tinha me mostrado. E foi muito parecido, irmãos, com essa capa, né, desse vídeo, com, aleluia, esse vídeo que nós conseguimos fazer com muito esforço, né, com muita dificuldade, mas nós conseguimos fazer, né, para a honra e glória do Senhor Jesus, para alertar, né, as servas do Senhor nesses últimos tempos. Então, os irmãos que vão ver, assistir esse vídeo, vão ver a capa desse vídeo e vão ver ali aquela cena, por último ali, depois no final desse vídeo, que os irmãos venham refletir, irmãos, que o inimigo tem enganado muitas pessoas, muitas servas do Senhor, né, estão sendo enganadas, né, dando ouvido às doutrinas de demônios, a ensinamentos de Satanás dentro das igrejas, né? Porque, irmãos, o céu é um lugar para santo, o céu é um lugar para as pessoas que não estão presas nas coisas desse mundo. Muitos estão presos. Se você não consegue parar de fazer algo, você não é liberto, você está preso. Não sei se na vaidade, não sei se na pintura do cabelo, não sei se na mentira, não sei se na fofoca, eu não sei o que pode ser, né? Mas se você não consegue parar de fazer algo, é porque você está preso no sono da indolência. Nesse momento, o Senhor quer, aleluia, nos ajudar a nos libertar de tudo aquilo que nos prende neste mundo. Vamos pedir a misericórdia de Deus, porque todos nós somos falhos e precisamos a cada dia ser melhor. Precisamos a cada dia buscar a presença do Senhor enquanto ainda há tempo. Eu peço, né, no nome de Jesus Cristo, que os irmãos venham receber, né, essa revelação, esse alerta do Senhor, principalmente as irmãs, né, as irmãs servas do Senhor, que muitas, aleluia, estão, né, sendo enganadas, mas o Senhor está, aleluia, nos alertando, o Senhor está nos dando a oportunidade de ser melhores, aleluia, perante o Senhor, né, que vocês venham receber essa revelação, esse alerta do Senhor, que venha deixar as práticas que não agradam ao Senhor e que viemos ser, aleluia, como imitadores de Jesus, né, imitadores de Cristo, porque Cristo, né, ele foi perfeito e nós também temos que ser perfeitos perante os olhos do Senhor. Eu peço a todos os irmãos que venham divulgar, né, compartilhar esse vídeo, essa revelação, e que venha estar nos ajudando em oração nesta obra, a qual o Senhor colocou em nossas mãos, que está apenas começando, né? Você que não é inscrito no canal, se inscreva, né? Deixe seu comentário também, você que pode deixar seu comentário, e que Deus venha te abençoar grandemente, porque breve o Senhor vai vir buscar a sua igreja. Deus abençoe a todos, fique na gloriosa paz do Senhor Jesus.